Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora aumenta que me estejam a acompanhar e a visualizar aqui no canal das 12 oficinas. Hoje estou aqui para a previsão da segunda previsão do signo, ou a segunda conclusão de mapas dos signos dos signos cardinais. Estamos aqui na sexta-feira. A sexta-feira é sempre o dia em que eu abordo os cardinais. Já vimos, em primeiro lugar, a oficina do ginásio, agora vamos para a oficina da escola, que são os fundamentos do conhecimento dos traumas como instrumento de programação, energia de caranguejo câncer, e estamos aqui para olhar o mapa deste fim de semana, da alta conflitualidade e perceber exatamente porquê, em que bases, porque é que isto tudo está a acontecer neste momento e o que é que podemos entender, perceber, retirar daquilo que são as energias que estão neste momento do ponto de vista da escola, do ponto de vista do conhecimento dos traumas, do ensino interno que fazemos connosco mesmos e que é fundamental para depois nos sabermos adaptar aos desafios que a vida impõe. Então é tudo isto que nós vamos aqui, de uma forma interativa, olhando para os planetas e para as casas, depois para a questão dos aspectos e das conflitualidades e finalmente um último mapa que tem a ver com as energias de ar, fogo, terra e ar, e vamos perceber quais é que são as dominantes neste momento, para perceber que temos aqui uma mudança clara e evidente das estruturas que tínhamos até aqui. Vamos então passar ao mapa. De alguma forma, e ao contrário do que aconteceu em Gêmeos e em Touro, que de alguma forma permitiram passivamente que Carneiro continuasse a ser dominante, mesmo já não vai acontecer nesta casa. Nesta casa o confronto é evidente e claro, e portanto já não há como fugir a essa mesma conflitualidade. O Neptuno e o Saturno têm estado permanentemente aqui nesta energia, tal como o Éris, e portanto a propaganda, o poder político e também, neste caso, a ideologia tem estado aqui a cimentar uma certa energia, uma certa estrutura de dominação do homem pelo homem, uma inferiorização da natureza humana. Isso não é já aceitável nem concebível. Primeiro porque temos uma lua em Escorpião, lua essa em Escorpião que está na casa 9, na universidade, e portanto que vai difundir, que vai dar aqui também um lado jupiteriano que se junta também aqui ao próprio Júpiter, que se encontra juntamente com o Mercúrio, que é o planeta da comunicação, e o Sol, precisamente em Caranguejo. Portanto, as energias de Caranguejo confluem, tal como as de Escorpião, contra a visão de Peixes ligada a Carneiro. Então, tudo isto que tem acontecido no mundo, esta ideia que também altera totalmente as estruturas, porque nós temos precisamente Plutão aqui dentro da casa 12 em Aquário, e esta dimensão de Aquário, esta dimensão de transmutação, obriga a que todos estes elementos tenham que reagir de algum modo. Temos também aqui um planeta em Touro, que é, neste caso, o Marte. O Marte, estando em Touro, consegue confluir aqui energias que influenciam e reestruturam também a própria energia de fogo, mas continuamos a ter três planetas, nomeadamente o Urano e a Ceres, já agora Ceres rege o próprio Touro, que continuam aqui a fazer uma resistência da comunicação, que ainda continua a ser relevante e importante, mas já não tanto quanto a materialidade. Ou seja, eu diria que aqui neste momento este conflito de matéria-espírito, este conflito de emoções e sentimentos versus aquilo que é o poder político e a sua escalada, é algo que já não é neste momento controlável. Ou seja, estamos aqui perante um incêndio que pura e simplesmente deflagra e não há forma de o parar, não há forma de o controlar. Portanto, estamos aqui perfeitamente perante uma explosão sobre todos os pontos de vista e patamares de energias que neste momento se tornaram absolutamente descontroladas. Além disso, contamos ainda aqui com o planeta Vênus, que tem a ver com os valores, em Leão, que embora sendo fogo, não é exatamente o mesmo tipo de fogo, acaba por ser um fogo um pouco diferente, porque ele tem mais em conta aquilo que é o equilíbrio daquilo que eu faço e daquilo que o outro também recebe. Leão é diferente de Carneiro exatamente porque a individualidade é menor. Há aqui uma maior interatividade, é uma oficina da relação, ou seja, tem muito a ver com um palco e tem muito a ver também com perceber que eu não estou sozinho no mundo. Cá há família, cá há outros elementos, cá há a própria criatividade. Ninguém é criativo sozinho. A criatividade implica um processo e uma relação. Então essa relação e processo começam a vir ao de cima e começam a trazer também aqui energias importantes no mundo do trabalho, que são nomeadamente a confiança, a estrutura base, aquilo que é necessário para fazer desenvolver, que não pode obedecer a uma ideologia cega, muito menos a uma estrutura que já está caduca do ponto de vista ideológico ou político e que é sustentada numa propaganda vazia. Então esta noção de que a propaganda já não é suficiente é aqui o motor de virada, ou aqui a razão fundamental da alteração,
num conjunto de estruturas que até aqui eram praticamente inatacáveis. Vamos perceber que amanhã sábado a conflitualidade vai aumentar, o domingo também terá conflitualidade, já um pouco menor, mas temos aqui um crescendo que vai sobretudo ser no dia de amanhã dos fixos, mais forte ainda e mais claro ainda. Amanhã sábado ficará tudo ainda muito mais claro. Hoje, sexta-feira, dia 26, já temos este quadro, que é um quadro que, passando agora para a conflitualidade, aparece já aqui em níveis absolutamente brutais. Reparem como no dia da manhã vamos atingir 10, hoje estamos em 8 e no domingo vamos ter 9. Portanto, vamos estar aqui numa média de 9, 9 em 10, não é? Aqui 0 a 10, e portanto aqui a conflitualidade é massiva, não é? Estamos no 18 valores, se quisermos atribuir aqui de 0 a 20, mas de 0 a 10 realmente a nota é muito, 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 muito elevada. O que significa que alguma coisa neste fim de semana vai acontecer e tem sobretudo que ver aqui com estas energias de fogo em conflito com estas energias de água. Aqui também temos água e aqui também temos fogo e acabamos por ter aqui uma estrutura coletiva de interações que são ao nível das oposições. Sobretudo aqui temos 5 oposições, temos 6 conjunções e o número de quadraturas vai para os 20, não é? Ou seja, temos aqui uma transformação completa da realidade, ou seja, temos também uma diminuição dos sextis e semissextis, onde temos aqui 2 e aqui 1, não é? Ou seja, uma coisa minuta, algo muito, muito reduzido, que não permite minimamente já opor, ou conter, ou controlar toda aquela explosão de conflitualidade a que estamos a assistir no momento presente e que resulta exatamente de que a tecnologia não veio para resolver, nem consegue resolver, muito menos a materialidade. Vemos aqui completamente reduzidas a um espaço ínfimo e isso deixa claro que temos aqui as energias no fundo de ar e de terra a não serem suficientes para conter esta avalanche. Aquilo que se conseguiu fazer durante os últimos 2 meses foi manter uma certa comunicação e através da comunicação uma certa materialidade que ia controlando contrários, agora por simplesmente colapsou. Ou seja, a conflitualidade é evidente e notória e não há forma sequer de controlar os tempos futuros. Muito provavelmente vamos ter uma conflitualidade agravada e então a nível interior tem a ver com os traumas, todos os traumas estão a vir ao de cima, as pessoas estão a ficar violentas, agressivas, há aqui muito pouco espaço para o outro, muito pouca vontade de contemporizar ou pura e simplesmente tolerar aquilo que para todos nós já é visto como uma falha endémica e fundante das estruturas e, portanto, entramos aqui num processo de degradação e, ao mesmo tempo, de desgaste rápido daquilo que são as ligações e as interações que estão aqui em cima da mesa. Passando para o último mapa, também aqui destacar que os 3 planetas que se vão mantendo aqui e o planeta, ou seja, os planetas de ar e aqui o planeta Terra, acabam por alguma forma jogar aqui aquilo que é o equilíbrio ou manutenção de mais ou menos de uma estrutura neste contexto, mas isto tudo não é suficiente para a avalanche que temos aqui de fogo, que continua muito forte, com 4 planetas, e estes 4 planetas vão passar a 5 com o Sagitário também, aqui a Lua em Sagitário, no domingo, e isso vai trazer ainda mais conflitualidade. Claro que uma conflitualidade diferente da do sábado, que é também bastante clara. E depois temos, obviamente, aqui os planetas de água, que estão a fazer o seu trabalho, mas que, evidentemente, aliás, os planetas de água, que são 4, peço desculpa, estão aqui a fazer o seu trabalho, e que acabam por, nestes 2 dias, serem a razão da conflitualidade manifesta. Ou seja, basicamente, ao termos estes planetas todos aqui nesta situação de conflitualidade permanente, tudo isto traz aqui uma sensação diria eu, de alguma dificuldade em manter aqui as estruturas conforme elas foram pensadas. Porquê? Porque nós sentimos claramente neste momento que não há pontes, não há forma do lado, diria, de aceitar o ser humano com as suas dificuldades e com a sua necessidade de se perdoar e de evoluir e de se transformar, de ser resgatado ou percebido por uma sociedade que é totalmente competitiva, que impõe cada vez modelos mais elevados de uma estrutura que é não só hierárquica, mas progressiva, quando na realidade não é isso que se sente, nem é essa a visão de que as gerações, as famílias e os sentimentos internos de relação com os traumas verdadeiramente espoletam. Ou seja, aquilo que se tem noção no seio da sociedade é que, muito pelo contrário, o que existe é uma escassez de humanidade, uma escassez de compreensão, uma incapacidade de integrar
os traumas e as dificuldades do passado e de lhes dar novo caminho, porque a guerra destrói tudo isso, não é? A guerra constante e permanente, à qual somos votados diariamente e que nos entra pelas televisões e está num processo constante de diatribe e de transformação, inclusivamente da mente e maneira de pensar e estar dos jovens, tudo isso é algo que nós não podemos negar e que está a ter um impacto direto e imediato em todas as estruturas que estamos a viver. E, portanto, claramente, esta água vem para limpar, vem para lavar e vem para destruir aquilo que já não faz sentido. Basicamente era isto que eu tinha para vocês. Voltamos a ver daqui a uma semana, caranguejos cancerianos. Até lá, despeço-me com cordialidade.